Eu creio que você que está acompanhando esta mensagem deve estar dizendo: nossa, como esta mulher fala nesse sábado? Por que será que ela repete tanto sobre o mesmo? Eu, porém, só lhe digo uma coisa: ouça tudo até o fim e você entenderá o porquê e compreenderá a importância de tudo isso. E por que a maioria dos cristãos não gostam de ouvir falar nos 10 mandamentos de Deus, inclusive no dia santificado? É porque eles dizem que os mandamentos é a lei de Moisés e que foi por Cristo abolido. E nada disso é verdade, pois como já foi mostrado, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, o qual entregou a Moisés para ensinar ao povo. E pelo fato da maioria desprezarem os escritos de Moisés, inclusive os mandamentos da lei de Deus, o próprio Deus e Pai disse por intermédio de Jesus Cristo, e continua dizendo que não tem como crermos em suas palavras se não crermos nos escritos de Moisés, o qual escreveu a respeito dele, assim como está escrito em João 5, 46 e 47. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. É verdade. E Cristo, o enviado de Deus, nunca aboliu a nenhum dos mandamentos do Pai. Muito pelo contrário, ele, além de colocar todos em prática, também ensinou a todos a fazerem o mesmo, assim como está escrito em Mateus 19, 16 e 17. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15, 10. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, etc. Mateus 19, 18 e 19. Aqui vemos claramente Jesus dizendo que para herdar a vida eterna é preciso guardar os mandamentos. E ele apenas citou 5 dentre os 10, querendo dar com isso a entender que o mesmo Deus que escreveu os 5 mandamentos citados por ele é o mesmo Deus que escreveu os 10, assim como está escrito. Porquanto aquele que disse: Não adulterarás, também ordenou: Não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago 2, 11. Verdade verdadeira. E por falar na lei, você sabe o que significa estar debaixo da lei e livre da mesma? Há muitos dizendo que não precisa mais guardar a lei, porque estão debaixo da graça. E eu, porém, vos digo que todos os que vivem em transgressão, a um que seja dos mandamentos da lei de Deus, nunca esteve debaixo da graça, e sim debaixo da lei. Pois, para estarmos livres da lei e debaixo da graça,
precisamos estar em obediência a todos os mandamentos da lei do Pai. Como por exemplo, um certo indivíduo, ao dirigir seu carro, entra na contramão ou deixa de usar o cinto de segurança, etc. E o guarda, porém, lhe aplica uma multa, por estar ele em transgressão à lei de trânsito. E a partir deste momento, ele fica debaixo da lei, por transgredir a mesma. E para que ele fique livre da lei, é preciso pagar a multa e andar corretamente conforme a lei de trânsito, sem transgredir a nenhum dos seus requisitos. Assim também é conosco, referente à lei de Deus. Pois só estaremos debaixo da graça e livre da lei se estivermos em obediência a toda ela. Pois, agindo assim, o pecado não terá domínio sobre nós. Assim como diz Paulo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6:14. E embora Jesus tenha anunciado toda a verdade, a maioria não creram nele. E é o que acontece também nos dias de hoje. Por isso sim disse ele e continua dizendo em João 8:45. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Marcos 7:7 e 8. João 7:12. E havia grande murmuração, isto é, grandes comentários a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador, ou seja, transgressor da lei, fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. João 9:16. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? João 10:20 e 21. É verdade, embora Jesus tenha cumprido os mandamentos e estatutos de Deus, o Pai, e da mesma forma ensinado para a maioria, ele não passava de um endemoniado, louco e enganador. E isto acontecia porque ele não ensinava conforme os escribas e fariseus, assim como está escrito. No sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava não como os escribas. Marcos 1:21 e 22. É verdade. Por isso foi ele interrogado pelo sumo sacerdote acerca da sua doutrina, ou seja, a respeito do verdadeiro sábado que ele ensinava, com o nome de domingo, assim como está escrito. João 18:19 a 24. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo,
É assim que fala ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado, ou seja, algemado ou amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Com toda certeza, Jesus não ensinava como os escribas. Por isso foi perseguido, preso e morto pelos próprios fariseus, tão somente por ensinar a verdade, conforme as prescrições de Deus o Pai. Pois para isso é que ele veio ao mundo, exatamente para anunciar o verdadeiro evangelho do reino de Deus, o qual traz salvação e vida eterna para todos os que creem e aceitam as suas verdades como de fato elas são. Por isso assim disse ele. Em Marcos 1:38. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso é que eu fui enviado. Lucas 4:43.